Fala aí, moçada! Beleza, beleza? Beleza, beleza? Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas a mais uma aula do nosso canal. Antes da gente começar propriamente a nossa aula, eu já vou soltar aqui o meu blá. O que seria este meu blá? Seria o meu merchanzinho. Se você quiser ter uma mentoria acadêmica de qualidade para passar no seu concurso, no seu vestibular, para você conseguir passar na sua prova, ou para que você consiga estabelecer uma rotina adequada de estudos, basta entrar no QR Code aqui, onde eu abro absolutamente a minha intimidade. Meu Deus, olha ele. A você, olha ele, para que você possa adentrar dentro das entranhas do conhecimento junto comigo. Então, vai ser uma felicidade inenarrável ter você como aluno aqui junto comigo. Beleza, beleza? Beleza, beleza? Beleza, beleza? Muito bom, muito bom, muito bom. É isso que eu gosto. Bom, no dia de hoje eu vou falar com vocês sobre aquele que é o filósofo. Eu vou falar com vocês sobre aquele que praticamente é uma metonímia. Metonímia é uma figura de linguagem onde geralmente você toma uma parte pelo todo, certo? É isso que é uma metonímia. Você pode ter uma espécie de metonímia específica para objetos cotidianos, se não me engano, que é chamada de sinédoque. Só que a metonímia é esta coisa geral, onde você pega uma característica de um determinado conjunto de coisas e você trata esta característica como se fosse o conjunto de coisas. Então, o pensamento platônico, Platão foi praticamente uma metonímia do pensamento filosófico ocidental. A gente não consegue conceber uma história da filosofia propriamente dita sem que a gente articule as ideias platônicas com esta história da filosofia. A história da filosofia não é senão uma história da filosofia platônica. A história da filosofia não é senão uma história da filosofia daqueles que dialogaram, concordando ou discordando de Platão. Porque concordar ou discordar é o que realmente constrói um corpo teórico, um corpo analítico, a vida filosófica de um determinado autor. Então, a filosofia sem Platão não é propriamente a filosofia. Por isso que eu estou aqui apresentando o primeiro vídeo da série dos vídeos de Platão, onde eu vou mostrar para vocês mais ou menos como é que se organizam as obras de Platão dentro do corpus platônico. Então, o que eu quero fazer aqui não é fazer uma análise pormenorizada de cada obra, porque cada obra detém em si um universo. Cada obra que o Platão escreve, da República até as Leis, da Apologia a Sócrates até o Timeu, elas apresentam ali uma unidade de sentido que deve ser analisada por si própria. Na universidade de filosofia, eu tive matérias que eram excertos dos textos platônicos. Na universidade, eu já tive matérias que eram apenas um livro platônico. Então, um livro pequeno, como por exemplo o Eutífron. Então, não tem como eu oferecer para vocês aqui uma análise pormenorizada dentro de um vídeo só. Então, a ideia deste vídeo aqui que você está assistindo é justamente a ideia da gente pegar e aprender de forma geral o que o Platão fala e como é que está estruturada toda a sua obra. Belezinha? Belezinha? Tá bom? Beleza? Então, vamos começar aqui. Vou pegar o meu material, os meus slides de sempre, porque é sempre bom a gente ter alguns slides.
principalmente para te ajudar, caro aluno. Eu sei que você precisa de algum material de apoio. É muito difícil, ainda mais em aulas que são longas ou em aulas que são muito densas, a gente ter ali uma capacidade de seguir o fio da meada. Então, por isso, os slides são sempre um bom material de apoio, tá bom? Muito legal, muito legal, muito legal. Bom, então, para começar, leiam. Toda a filosofia ocidental consiste numa série de notas de rodapé do Platão. É isso que Alfred North Whitehead, na verdade, que era um matemático e filósofo inglês, escreve em 1929, o ano da Grande Depressão. Ele escreveu uma frase que talvez seja um dos maiores elogios já feitos à obra platônica, que é o fato de que a obra inteira da história da filosofia, como eu já disse no começo desse vídeo, depende e é absolutamente creditária do que Platão escreveu. As ideias que Platão semeou na sua obra foram tão importantes que ele fundou ali um campo do saber que é chamado de filosofia. Mas, professor, que merda você está falando? Foi Tales que fundou a filosofia. Sim, eu também acho que foi Tales que talvez tenha fundado a filosofia. Mas eu acredito que a filosofia propriamente dita, enquanto um campo condensado, substancial, respeitado, ele realmente ganhou corpo durante Platão. A gente não tem como observar a história da filosofia sem levar em consideração Platão, mas a gente tem como observar a história da filosofia sem levar em consideração Tales de Mileto. Então, isso é um fato, tá? Então, a maneira mais segura de caracterizar a tradição filosófica, então, é literalmente você caracterizar que ela consiste numa série de notas de rodapé do Platão. Então, 24 séculos de história filosófica, Aristóteles, Agostinho, Santo Tomás de Aquino, Descartes, Hegel, Kant, Heidegger, todos, segundo Whitehead, comentam, refutam e se desenvolvem com relação ao Platão. É claro que aqui tem um exagero. Tá? É claro que sejam críticos com relação àquilo que vocês estão escutando. É claro que aqui tem um exagero. É claro que, assim, a gente pode. Existe uma certa autoridade em cada uma das obras, nem toda obra fala sobre alguns temas que o Platão coloca, e assim por diante. Mas a grande e profunda questão é o seguinte: primeiro, Platão é o primeiro filósofo cuja obra chegou para a gente inteira. Isso é importantíssimo. 35 diálogos, 13 cartas, nada, absolutamente nada se perdeu, certo? Além disso, quase todas as perguntas das quais a gente ainda se ocupa e todas as perguntas que foram formuladas e, enfim, perguntadas às tantas pelas pessoas, elas foram sendo sistematizadas e, de certa maneira, não respondidas, mas dialogadas dentro das obras de Platão. Platão? Nossa, você vê, é o ato falho. É o ato falho. Este é o grande problema do estudante de medicina. Ver Platão em tudo. A vida daquele que vê Platão em tudo é um absurdo. Mas professor, que absurdo! Como é que você diz que você viu na faculdade de filosofia Platão e agora você diz medicina? Isso, eu me formei em medicina, eu me formei em filosofia e hoje eu pleiteio a carreira médica, certo? Hoje eu pleiteio a carreira de Hipócrates, certo? Eu sou um arauto de Hipócrates atualmente. Mas voltando àquilo que é verdadeiramente importante na nossa obra, porque todo docente tem que se desnudar perante o autor ou a teoria que ele ensina, a não ser que a teoria que ele ensine seja ele mesmo. Mas poucos docentes têm a capacidade, eu não conheço nenhum, que precise se biografizar, que precise fazer ali uma biografia da sua existência. Eu nunca conheci nenhum que precisasse realmente fazer isso. Então, fuck you, fuck me, fuck everyone, porque
É isso aí. Não conheci nenhum que precisasse fazer isso. Então, a gente pode continuar. Mas enfim, tô me perdendo aqui dentro do nosso campo de explicação. Mas a grande questão é o seguinte, é que praticamente todas as perguntas que a gente já fez, como por exemplo, o que é a justiça, o que é a alma, o que é a beleza, o que é o ser, o tempo, a cidade, a morte, l'amour, o amor, o que que são todas essas coisas, elas de certa maneira já foram respondidas pelo Platão nas suas obras. Então isso é uma coisa muito fundamental, isso é uma coisa muito importante, porque de certa maneira todos os problemas que a história da filosofia enfrenta, né, que os filósofos enfrentam, de certa maneira, já foram discutidos previamente por Platão. Então, ainda que inconscientemente, eles já tiveram contato com esses diálogos e a forma como Platão conversou sobre esses distintos assuntos e a forma como é que o Platão elaborou essas distintas maneiras de raciocinar sobre cada um desses problemas. Então, vamos lá, né? Vamos lá, a gente pode aqui fazer uma análise na vida do Platão em 3 atos. Bem-vindo a Atenas, 428, 427, ninguém sabe, antes de Cristo. Este é o Platão chorando. Aristóteles ainda não, né? Amor, ágape. Nasce em 427 um sujeito de uma família aristocrática. Seu verdadeiro nome era Arístocles. Arístocles. Mas o seu apelido era Arístocles, mas o seu apelido era Platão, justamente pelo fato de que ele apresentava ombros largos. Então, ele era um atleta, ele era alguém que praticava a luta greco-romana, e aí ele tinha essa característica morfológica, onde os deltoides dele apresentavam ali uma certa hipertrofia. Era um sujeito forte, era um atleta de ponta. E, além disso, ele era um candidato a poeta. Ele era um poeta em potência, como diria o Aristóteles. Ele tinha a possibilidade de ser poeta. Mas até que, de repente, aos 20 anos, ele encontra Sócrates. Com Sócrates, ele pega suas poesias, vai a um balde de fogo e joga essas poesias dentro de um curioso balde de fogo. Ele destrói as suas poesias de uma forma contundente e contumaz. Ele violenta as suas poesias. Por que ele faz isso? Porque ele conheceu aquele que é o senhor da filosofia, que é Sócrates. Beleza? Aí, 8 anos depois, certo? O ano que ele conheceu Sócrates foi 407 a.C. E aí, 8 anos depois, em 399, Sócrates ele é levado ao julgamento, que é muito bem descrito num livro que o Platão escreveu, que é chamado Apologia de Sócrates. E qual era a acusação que Sócrates recebia? A acusação era de que ele cometia uma impiedade, ou seja, ele perdeu aquilo que era o pio, que era o sagrado, ou seja, ele desobedecia aos deuses, e os deuses representavam, dentro da Grécia Antiga, uma fusão entre o que é o divino, que é um reino fora da Terra, e entre aquilo que é o real, que é o reino na Terra. Então, de certa maneira, se ele desobedecesse às leis, ele estava desobedecendo também o divino. Então, por isso, ele merecia uma certa condenação. Assim como, se ele estivesse desobedecendo o divino, ele estaria desobedecendo as leis, merecendo também uma certa condenação. Então, a condenação era dupla nessa época. Por quê? Porque o reino metadivino, que é o reino, na verdade, a religião grega era uma religião chamada de metadivina. Ou seja, era uma religião que
apropriava-se da realidade para conseguir explicar as suas deidades, e vice-versa. As suas deidades eram literalmente paixões corporificadas e transformadas ali em divindades transcendentes que explicavam, de certa maneira, algum tipo de ordenamento ao mundo. Mas voltando, Sócrates foi condenado por impiedade e também foi condenado por corrupção da juventude, por corromper a juventude, por chegar à juventude e fazer com que a juventude mudasse suas ideias, pensasse de uma forma distinta daquilo que era a ideologia, eu quero uma para viver, daquela ideologia dominante da época. Certo? Ele é condenado à morte pelo júri ateniense e ele morre após beber a cicuta. E é esse que é o trauma que funda toda a obra e toda a panageia platônica. É este que é o grande marco fundador da obra de Platão, a morte de Sócrates. Então, toda a obra platônica, ela é na verdade uma grande resposta a uma pergunta: como o homem mais justo de Atenas pôde ser condenado pela cidade em que ele viveu? E como nós podemos construir uma cidade em que isto não aconteça? Toda obra de Platão, de certa maneira, tem este fundamento. Ela vai, por um lado, discutindo algumas questões metafísicas que amplificam essa história do que é, de fato, de certa maneira, corromper a juventude, do que seria, de fato, dessa maneira, você pensar de uma forma, de como você pode elaborar um sistema de governo que não causasse esse tipo de injustiça, esse tipo de perfídia para aqueles que o compunham. Certo? Então o Platão, de certa maneira, fica fissurado em construir ali um sistema filosófico capaz de explicar as agruras e capaz de solucionar os problemas da cidade. E depois de uma viagem para o Mediterrâneo, após várias viagens ao longo do Mediterrâneo. Para que lugar do Mediterrâneo? O Mediterrâneo ele é muito aberto. Está aqui no slide, mas eu posso falar para vocês. Egito, Itália, que é onde ele encontra ali os pitagóricos, como aqueles que derivam ali da escola de Pitágoras, os numeraletos, aqueles que idolatram violentamente os números. E aí, depois de todas essas viagens, ele vai fundar a Academia em Atenas. Sim, a Academia de Atenas é daí que a gente tira o nome acadêmicos. São aqueles que provêm da academia, certo? E a Academia, ela é a primeira instituição filosófica permanente da história. Ela é um centro de pesquisa, ensino e formação política, certo? E aí, sobre o seu portal, lia-se, né? Você entrava ali na academia e você poderia observar o seguinte, que não são aceitos aqueles que são ignorantes em geometria. O que mostra a relação que há entre Pitágoras e Pitágoras, eu digo metonimicamente também, ou seja, entre os pitagóricos, porque Pitágoras já não era mais vivo na era platônica. Mas que mostrava ali uma certa relação entre aquilo que o Pitágoras teorizou como sendo uma grande amplidão numérica e também como sendo ali a grande filosofia que estava nascendo na época. Tá bom? Beleza? Beleza até aqui? Beleza? É um percurso, é um percurso. Eu espero que vocês estejam me acompanhando. E aí, o Platão, ele tenta aplicar ali aquilo que ele discutia na academia, na política, e entre 367 e 361 ele ficou ali tentando várias e várias vezes aplicar isso ao governo da cidade que ele estava ocupando, que era Siracusa. E aí ele foi 2 vezes à cidade de Siracusa, foi lá tentar formar Dionísio, que era o jovem, era jovem ainda, e ele estava, enfim, estava
Ô, porcaria, eu fico clicando nesse microfone. Ele estava tentando transformar o Dionísio em um filósofo rei, só que o que aconteceu foi que foi um fracasso. Ele fracassou de uma forma ululante, de uma forma violenta. Foi um fracasso horrível, certo? Mas dessas duas vezes, quando ele fracassa, ele ali, enfim, tem um certo risco de vida, justamente pelo fato de que ele estava ali incentivando um sujeito a, de certa maneira, agir em desacordo com as leis vigentes na polis da época. E aí, o que acontece é que quando ele morre aos 80 anos, depois, né, de tudo isso daí acontecer, você vai observar o seguinte, você vai observar que ele estava escrevendo um livro chamado As Leis. As Leis, que foi o último livro ali que a gente consegue ver do cânone platônico. Tudo certo? Tudo certo até aqui? Tudo certo? Muito bom, muito bom, muito bom. Estamos indo. E aí, a gente tem uma obra que foi integralmente escrita na forma de ora diálogos, ora de cartas. Então, por que Platão escreveu em diálogos? Por três razões principais. Três razões. A primeira delas é que ele aprendeu com Sócrates que a verdade ela não é construída no vácuo. A verdade ela é co-construída. Então você vai ter dois sujeitos, três sujeitos, alguma determinada quantidade de sujeitos que não sejam uma unidade de sujeitos, ou seja, que não sejam um sujeito, mais de um sujeito, que estão em um determinado lugar discutindo sobre um assunto. E aí, o que acontece é o seguinte: esses sujeitos discutindo sobre esse assunto, eles vão chegar em conclusões que são distintas daquelas que um só sujeito chegaria, qualquer sujeito que fosse. E essas conclusões, elas são melhores, justamente pelo fato de que duas mentes pensam melhor do que uma, por exemplo. Podem chegar mais longe, elas podem ir construindo coisa. Segunda coisa, a gente vai ter um método helêntico, que é uma unidade do diálogo que só pertence a esta forma, né? Que é a ideia do Sócrates, que você justamente fica ali com aquela questão de perguntas e respostas. Até que chega uma hora que o sujeito chega num ponto em que não tem uma resposta ali, e aí você chega num ponto de falha de uma teoria. Este método, que é o tal do método socrático, que o pessoal chama de método socrático por aí, mas que na verdade é um método chamado de helêntico, porque é um método elencos, certo? Que elenca as conversas. A gente vai ter que este método helêntico vai permitir com que a gente vai restringir a obra de Platão a esse ambiente do diálogo, porque a gente só consegue de forma efetiva promover a elentes, promover este método, sem somente se a gente estiver na forma de diálogo. E por fim, existe um terceiro e último fator, que é o fato de que a filosofia ela é um exercício e não uma doutrina. Os diálogos, eles não contêm a filosofia, eles convidam o sujeito, eles convidam o leitor, eles convidam os dialogantes a filosofar. Então, você não lê Platão como você lê Aristóteles ou Kant. Você se sente interpelado, você é como se fosse um observador terceiro dentro da conversa. É isso que é importante. Você precisa ter essa postura dentro da obra platônica. Como se você fosse ali um sujeito exterior, como se você fosse ali um sujeito pertencente à obra, certo? E por que a gente tem algumas cartas? Porque a gente vai ter ali várias cartas em que ele está aconselhando pessoas. Então, as 13 cartas, que têm uma certa autenticidade discutida, onde na filologia platônica a gente tem várias dissonâncias, várias questões arqueológicas, as tantas, a grande coisa é que era um Platão político. Era um Platão que estava aconselhando os tiranos, que defendia discípulos, que confessava seus fracassos. Era um Platão mais confessional e ativo do ponto de vista social. Então a sua filosofia verdadeiramente se deslinda dentro dos diálogos. E as cartas apresentam esse ponto de prática e complementariedade.
Contanto que ele até fala, né? Não haverá obra minha sobre estas matérias filosóficas mais altas, pois isto não é absolutamente comunicável com as outras ciências. Ele via justamente a filosofia como sendo algo que requer um convite, como sendo algo que precisa de um interlocutor ativo para que se desenvolva, para que ela se desenvolva. Meu Deus. E qual é a periodização das obras platônicas? Bom, a periodização das obras platônicas, a gente vai ter aqui uma periodização que ela é clássica. Tem muitas periodizações que variam muito, mas eu estou usando a do Lotzwowski, que é a periodização mais clássica, a periodização que é a história da filosofia mais aceita e que eu vou seguir ela como fundamento e eu vou seguir ela como base. Então a obra platônica ela se classifica classicamente em 3 diferentes períodos. A gente vai ter um período inicial de juventude, certo? E a gente vai ter depois um período de maturidade e um período de velhice. E ela é baseada justamente em 3 critérios diferentes. Primeiro, o estilo. Então, se observava ali as partículas, o jeito que era escrito, o ritmo daquilo que estava sendo mostrado. Ela é baseada também na doxografia, ou seja, nos testemunhos externos, na forma como as pessoas comentavam, na forma como os outros filósofos mostravam e como que existe uma certa evolução interna dos temas. Não, e perdão, é isso. E por fim, a presença de uma evolução interna dos temas. Então você vai vendo ali que de certa maneira os temas eles vão evoluindo. A gente vai ter, por exemplo, nessas obras de maturidade e velhice, já uma teoria filosófica própria muito consolidada. Aqui a gente tem quase que uma descrição histórica do que Sócrates fazia. Aqui a gente já vai ter uma teoria muito forte, muito robusta, tá? Então aqui a gente vai ter uma centralidade socrática muito grande. Então Sócrates era um grande protagonista, mostrava-se muito ali aqueles processos de construções do método helêntico, ou seja, das conversas socráticas. Já nas obras de maturidade, você ainda vai ter essas características, mas aí você já vai ter teorias robustas e metafísicas que fogem um pouco daquele escopo das primeiras obras de juventude. E depois a gente vai ter a parte que são as autocríticas, né? As fracassos, as questões, outras adições filosóficas que foram sendo aderidas ali e que foram construindo e robustecendo a obra platônica. Mas é importante notar que esta periodização, ela não é um instrumento tão somente assim explicativo. Ela não explica nada, certo? Ela é apenas um dispositivo didático. Então, a gente pode ter ali uma série de sobreposições, de debates, muitas pessoas pensam diferente. Então, essa visão do Lutzlavsky, ela é uma visão hegemônica, de certa maneira, mas ela não é uma visão objetiva, não é uma visão exata. Não é como se fosse os princípios, os postulados fisiológicos de Conan. Não é isso, é outra coisa, tá bom? Só para citar aqui os postulados fisiológicos de Conan, é tipo os dogmas da fisiologia que a gente usa até hoje, tá? Então são dogmas. Aqui não é um dogma. Aqui é meramente uma certa sobreposição, alguns debates sobre a natureza dessas obras e alguns debates sobre como que essas ideias elas foram evoluindo ao longo do tempo. Tá bom? Vamos entrar então agora no período de juventude platônica. No período da juventude, nos diálogos socráticos, certo? Então, a grande questão é o seguinte, que os primeiros diálogos, eles vão circunvoluir, eles vão ficar girando, girando, girando de um lado para o outro, girando de um lado para o outro, em torno da figura de Sócrates e da sua morte. Então, a gente vai ter 3 principais diálogos que envolvem este núcleo dramático da obra. Esta parte em que a gente vai ter a constatação da defesa, da prisão e da morte de Sócrates. Vou repetir: a defesa, a prisão e a morte
de Sócrates, elas estão dentro destes diálogos de juventude. Então, quais são estes diálogos? A gente vai ter a Apologia a Sócrates, que ela é tecnicamente o único texto não dialógico do Platão. Ela é literalmente o único texto que não está no formato de debate. É literalmente o discurso de defesa que o Sócrates pronunciou ali no final da sua vida, no tribunal, e ali em 38A, de acordo com a numeração de Stefanos, quando eu falo 38A, 56A, é uma numeração que foi feita por um cara chamado Stefanos em 1530 e pouco, e que é a numeração clássica que a gente usa. Tem outras numerações, como por exemplo a numeração de Becker, que principalmente é usada para Aristóteles, só que tem muita gente que usa também a numeração de Becker. Mas isso é uma questão específica e filológica. Mas eu só estou falando para vocês que esse 38A vem dessa numeração de Stefanos. Eu não quero que vocês achem estranho quando eu citar um determinado número com determinada letra. Porque 38 significava a linha lá da numeração, ou parágrafo, lá da edição de Stefanos, que foi a primeira edição das obras platônicas em latim. E aí eu não tenho certeza dessa informação, então se tiver algum filológico aqui, é isso. Eu me importo muito mais com as ideias filosóficas das obras do que de fato com as ideias filológicas. Então as ideias filológicas elas contribuem para a minha construção filosófica da obra. Só que elas não são impreteríveis, elas não são estamentais, basilares, estruturais, etc., tal como é para um estudante de letras, por exemplo. Mas eu vou aqui respeitar isto e vou explicar para vocês. Existia uma edição, que é chamada de edição de Stefanos, que Stefanos foi o cara lá que traduziu para latim, se não me engano, e aí que tinha ali os parágrafos, e aí tinha o lado A e o lado B. O lado A é o A e o lado B é o outro lado da folha, e é isso aí, beleza? Então, ali em 38A, a gente vai ter a frase que vai deixar talvez a grande marca na história da filosofia, a tatuagem na história da filosofia. Qual é? É que uma vida examinada é uma vida que não vale a pena ser vivida. Não é que uma vida examinada seja menos boa. Repare isso. Não é que uma vida examinada seja pior. Não. Uma vida examinada é uma vida que não vale a pena. Ela não merece ser chamada de vida humana. Uma vida sem uma reflexão propícia é uma vida absolutamente descartável. É isso que o Sócrates está querendo dizer. E é por isso que depois Aristóteles diz que o homem é um animal racional, porque pensar, examinar a vida é uma das características primordiais para que o ser humano seja um ser humano. Porque sem esta característica primordial, o ser humano não será um ser humano. E é por isso que Platão defende também que o homem, por definição, é literalmente só um animal que examina. Então é isso. Platão defende isso nas suas cartas. E é isso que é o fundamental. Então a apologia de Sócrates é o seu discurso de defesa contra ali a tribuna de Atenas. Já no Críton, Sócrates já está condenado. Tá? Então o amigo do Sócrates, Críton, ele vai lá, ele aparece de madrugada com um plano de fuga, todo mirabolante, um plano de fuga subornado ali e tudo mais. E Sócrates diz: não, eu não aceito este plano de fuga. Este plano de fuga é um ultraje à filosofia. Este plano de fuga é um ultraje às leis. Este plano de fuga é um ultraje àquilo que eu acredito. Por quê que isso é um ultraje? Ora, para o Sócrates, ele fez um pacto com as leis de Atenas. Ele aceitou viver sobre as leis de Atenas a vida inteira. Ele aceitou sua proteção. Ele casou, ele teve filhos, ele votou. E naquela época votar era
importantíssimo. Quebrar esse pacto seria absolutamente injusto. Porque Atenas deu para ele, na cabeça dele, todas as condições de possibilidade da sua experiência. Atenas deu para ele um tempo para viver. Atenas deu para ele um espaço para viver. Atenas deu para ele uma identidade para ser chamada de sua, cidadão de Atenas. Atenas deu para ele um conjunto social para chamar de seu. Atenas deu para ele tudo isso. Porque agora, no momento em que ele efetivamente quebrou as leis, por mais injustas que fossem, a categoria e a justiça das leis não está sendo discutida aqui. Mas o que está sendo discutido aqui é o quão atinente um sujeito deve ser às leis, mesmo que essas leis não sigam um princípio de justiça, que é um princípio, para o Platão, universal. Então, de certa maneira, é um texto desconcertante, um absurdo para o homem moderno. É um absurdo para o espírito revolucionário moderno. Porque ele é um texto absolutamente desconcertante. Ele é um absurdo porque o homem moderno não aceita. O homem moderno prefere encarnar a si mesmo do que aceitar que a polis pode servir a ele e que se ele quebrar com o pacto, mesmo que exista uma ideia firme do que é justiça, ele tem que arcar com as consequências da quebra desse pacto, de qualquer modo que seja. Então, a subordinação do Sócrates é, na verdade, um manifesto da imperturbabilidade da sua alma. E o Fédon? E o Fédon? La mort! Quem entendeu a referência, entendeu. O Fédon é a morte. Sócrates, cercado ali pelos seus discípulos, conversando sobre a imortalidade da alma até o último momento. Ele conversava sobre a teoria da imortalidade da alma. É no Fédon que essa teoria aparece. Ele apresenta ali 4 provas filosóficas sobre essa imortalidade da alma. E a partir dessa ideia de imortalidade da alma que a gente tem a construção da teoria das ideias, que doravante vai ser uma das grandes bases ali do platonismo. E aí vai aparecer, de certa maneira, que, cara, que existe um mundo das ideias. Que existe uma dicotomia entre o mundo sensível, que a alma nunca morre, mas sim ela sempre se rememora todas as vezes que ela reaparece dentro do mundo sensível. Então, isto é a grande beleza. E aí, não vou entrar aqui, porque depois a gente vai ter um vídeo profundo sobre o Fédon, mas Sócrates ele morre serenamente no Fédon. Ele diz, devemos um galo aqui a Esculápio, que é o deus da medicina. Salve-o. Agradecendo a ele e dizendo, como se a morte fosse uma cura para a alma dele. Como se a morte fosse uma volta a um lugar de que outrora ele pertenceu. Isto é belíssimo, isto é belíssimo. Isto é de uma beleza absurda, isto é de uma beleza abismal. Eu cito o nosso querido Platão aqui, eu cito ele. Pois nada mais faço se não andar persuadindo todos vocês, moço e velhos, a não cuidar nem do corpo, nem dos bens, antes nem com tanto interesse como o da alma. Era isso que o Sócrates defendia. Então Sócrates foi condenado justamente pelo fato de que ele estava defendendo que os homens, que as pessoas moradoras de Atena tivessem um zelo maior com o seu corpo do que com as suas ideias. Tivessem um zelo menor com o seu corpo do que com as suas ideias. Eu repito aqui. Se alguém usar esse vídeo contra mim, eu repito, eu cometi um erro,
tá bom? Eu falei o contrário da frase, então vou repetir a frase correta. A frase correta, ela é: Sócrates disse que era melhor que os sujeitos cuidassem da sua alma do que do seu corpo. Não do que seu corpo é melhor do que sua alma. Não é para entenderem ao contrário, hein, moçada? Pelo amor de Deus. Eu cometi um erro aqui, um typo. Tá bom? Então, cuidado da alma, que é essa Epimeleia das Tes Psique, é justamente uma das obras, dos elementos fundantes aqui da obra socrática. E aí a gente vai ter os diálogos que são chamados diálogos aporéticos, porque eles terminam em aporia. O que seria aporia? É justamente um impasse declarado. Eles terminam numa questão que não tem uma solução evidente, numa questão que não tem uma solução óbvia, uma questão óbvia ali que está repousando sobre a obra. Quais é que são esses diálogos? A gente vai ter aqui, ó, o Cármides, que discute a temperança, e ele não consegue definir a temperança. O Laques, que discute a coragem e não consegue chegar nessa conclusão. Lises, que discute a amizade. Eutífron, que discute a piedade. O Hípias menor, que discute... O Hípias maior, que discute sobre o belo. E o Íon, que discute sobre a natureza estética da poesia. Todos esses diálogos chegam em aporia. Todos esses diálogos, eles chegam em um fracasso absoluto no modo de se construir a história filosófica. Todos esses diálogos, eles não chegam em nada. Todos esses diálogos não constroem teorias robustas sobre as coisas, mas sim eles vão mostrando ali como duas pessoas ou mais pessoas, porque vai aparecendo vários personagens ao longo do diálogo. Tem diálogos que são muito divertidos de ler, como, por exemplo, Ulisses. É um diálogo realmente divertidíssimo de ler. Eu acho que todo mundo deveria ler Ulisses pelo menos uma vez na vida. Laques também é maravilhoso, é um debate que é o Sócrates conversando com um militar. É belíssimo, é muito legal. Então, assim, pro aluno moderno, talvez essa ideia de aporia seja um fracasso, porque para esse mundo que é tão repleto de tantas e tantas certezas, a não certeza, que é a aporia, ela é a constatação evidente de que houve um fracasso no processo de pensamento, tá? Mas não é. A aporia, na verdade, é uma grande purgação, é uma grande purificação. Sócrates derruba as definições falsas e aquelas definições falsas que a gente carrega sem perceber. Antes da aporia, aquilo que a gente achava que era verdade, aquilo que a gente achava que estava incrustado no nosso caráter, aquilo que estava ali rebobinando a nossa existência, de repente deixa de rebobinar depois do processo da aporia. Antes a gente achava o que era a coragem. Depois a gente sabe que a gente não sabe o que é. Porque a gente não conseguiu chegar na conclusão do que seria a coragem que eu tanto achei que eu sabia, que eu tanto achei que eu sabia. É quase que uma constatação de um efeito que cientificamente foi comprovado depois, que é o tal do efeito Dunning-Kruger. Aquele sujeito que sabe muito pouco acha que sabe muito. Certo? Então, muitas vezes eu acho que sei muito, mas aí eu sou colocado sob uma condição de estresse, e aí, sob essa condição de estresse, eu percebo uma coisa, que nada eu sei sobre isso. Só sei que nada eu sei sobre isso. Certo? E depois que você não sabe, você consegue refletir melhor sobre esse assunto. Você consegue ter uma honestidade intelectual muito maior sobre esse assunto. E esse é o primeiro passo para o saber. E talvez seja o único possível. Que a gente só consegue chegar ao verdadeiro conhecimento se a gente conseguir afetar, ativamente dizer que a gente não conhece. Certo? Lembramos ali da apologia que Sócrates, ele diz, né? Ah, você é o sabichão aqui de Atenas. E ele diz, não, meu senhor, a única coisa que eu sei é que eu nada sei. Só sei que nada sei. E é isso que é a grande contribuição de Sócrates. A ideia de que saber, ser um filósofo, ser um amante do conhecimento, é, na verdade, você ter a plena convicção de que você talvez não detém esse conhecimento. E é por isso que você vai estar sempre buscando, mesmo que você nunca o alcance.
Depois disso, a gente vai ter uma outra série de discursos de juventude, que a gente vai ter os discursos que são chamados de contra os sofistas. Bom, eu acho que, como o nome já diz, né, são diálogos em que há uma certa discussão de Sócrates com aqueles que eram chamados de sofistas. Eram homens que usavam a sabedoria, a sofia, para conseguir chegar ali em determinadas conclusões, para conseguir ali enganar as pessoas com discursos que pareciam verdadeiros, mas na verdade eram extremamente falsos. Eram discursos horrorosos, eram discursos pérfidos, certo? E aí, a gente vai ter ali o Protágoras e o Górgias. Tanto no Protágoras como no Górgias, Platão confronta Sócrates com os sofistas, que eram mestres ali, como eu acabei de dizer para vocês, itinerantes. Eram literalmente pessoas que ficavam enganando. O Górgias contém literalmente uma das passagens mais decisivas da ética ocidental. Cállicles, um jovem ateniense brilhante, defende: a justiça é o interesse do mais forte. O homem superior deve impor-se aos fracos. E Sócrates responde com uma das frases mais radicais que já foi dita, ainda mais dentro desse contexto que está sendo ali colocado. É importante dizer que essa frase hoje não é tão legal assim, mas naquela época, cara, era um lacre, era foda. Que é o quê? É melhor sofrer a injustiça do que cometê-la. Isso daqui é uma das grandes bases do pensamento cristão ocidental. Isso é tão enraizado dentro da cultura ocidental que a grande mitologia, eu não estou falando mitologia no sentido pejorativo, não. Eu estou falando a grande mitologia, o grande conjunto de explicações não científicas da realidade do Ocidente, ela é baseada nessa ideia de que o Cristo salvífico, de que o último cordeiro foi amolado para que ninguém amolasse mais. Ele foi violentamente injustiçado pelos pares da sua época para que ninguém mais fosse injustiçado. A história de Cristo é uma extrapolação dessa ideia de que é melhor você sofrer injustiça do que você cometê-la, certo? Isso aqui está no Górgias. Então, pensem nisso, cara. Não é mais nobre você sofrer a injustiça. Não é mais virtuoso. É simplesmente melhor que você sofra injustiça. É mais vantajoso para sua alma. Porque cometer injustiça corrompe quem age. Agora, sofrê-la apenas fere o seu corpo, mas na verdade rebomba numa alma que é muito mais vigorosa, numa alma que é muito mais forte, numa alma que é um tótem, um bloco de ferro, certo? Então, essa radicalização que a gente tem no cristianismo, ela vem de Sócrates, certo? E aqui se forja uma ideia que é a diferença entre a mera retórica, que é praticamente o direito, e a filosofia, que é a busca da verdade. Isso aqui funda uma ideia que o Ocidente baba para essa ideia. Ó. E a gente vai usando, tanto pervertendo ela, como também idolatrando ela. A gente usa muito esta ideia de que a busca pelo saber é muito mais legal do que a manipulação a partir de um saber. Então, isso é uma ideia que os ocidentais aproveitam e adoram, e é uma coisa que, nossa, é realmente muito, muito interessante. Nossa, professor, que constatação ridícula, só interessante. Cara, eu vou falar sobre tudo isso depois. Calma, pai, calma, isso aqui é só um sobrevoo sobre a obra. Depois, a gente vai ter a última obra de juventude, que é o Mênon. O Mênon é uma obra que já é uma obra pivô, é uma obra que já está na transição. Ela pergunta o quê? Ela pergunta se a virtude se ensina. Certo? Você ensina como uma pessoa tem que ser virtuosa?
Ou você simplesmente exercita essa virtude, ou você simplesmente tem o dom de ser virtuoso, e aí tem uns que são predestinados e outros que não são predestinados. Como é que é esse rolê de ser virtuoso? E aí Menon formula um paradoxo. Como você vai buscar uma coisa que você ignora totalmente? Se você não sabe o que procura, você não vai saber o que você encontra. Então, se você absolutamente ignora a virtude, como é que você vai saber que você tem que buscar essa virtude? Se você simplesmente não sabe, se você é um ignorante com relação à virtude. E Platão tem uma solução que é bizarra, uma solução maravilhosa, uma solução que é genial, que é o quê? Ele introduz duas teses ali que são centrais na sua obra de maturidade, que é a alma é imortal, certo? E se a alma é imortal, ela já teve a experiência de ter sido virtuosa algum dia, porque ela é imortal. Então, ao longo de todos os seus ciclos ali, ela acabou tendo a experiência de ser virtuosa, e que aprender é recordar, é efetuar uma anamnese, certo? Então a alma, antes dela se encarnar nesse corpo, ela contemplou as ideias eternas. Ela vivenciou a virtude, ela vivenciou o belo, o corajoso, o sábio, ela vivenciou todas essas coisas. E no momento em que ela percebe uma determinada situação, no mundo da sensibilidade, ela vai fazer um processo do quê? De anamneses. Ela vai fazer um processo de relembrança. E aí Sócrates usa como exemplo um escravo iletrado para demonstrar o teorema de Pitágoras. Ele faz o seguinte, ele vai saindo perguntando um monte de coisa e aí de repente o escravo, absolutamente iletrado, sem nenhum tipo de conhecimento em geometria, diz que a soma do quadrado dos catetos é igual à hipotenusa ao quadrado. Ele não ensinou nada. Ele esmagou como se fosse uma pequena maçã, como se fosse uma maçã sendo absolutamente deschavada, uma maçã sendo absolutamente constrita, uma maçã sendo absolutamente esmagada dentro de um moedor de maçãs. Ele conseguiu remover o sumo do escravo, conseguiu remover ali aquilo que era o próprio conhecimento que a alma deste sujeito já carregava. Certo? Alguma questão até aqui? Alguma questão até aqui? Alguma questão até aqui? Beleza, beleza. Aí a gente pode agora ir para as obras de maturidade, certo? As obras de maturidade, a gente vai ter aqui literalmente a construção de tudo aquilo que a gente conhece do que é Platão. Então, a tal da teoria das ideias, a teoria de que existe um mundo sensível, existe um mundo das ideias, a alma tripartida, que a alma tem 3 partes, que ela, enfim, que ela... a ideia de que a alma, justamente, ela tem uma parte... Nossa, eu preciso me lembrar das 3 partes. Ela tem uma parte sensitiva, uma parte vegetativa e uma parte racional. Eu preciso me lembrar exatamente. Estas 3 partes da alma. Eu preciso me lembrar exatamente estas 3 partes da alma. Eu acertei. Muito bom. E aí a gente vai ter ali a ideia da cidade justa, da república, que ela é o ápice metafísico de toda a teoria aristotélica, de toda a teoria platônica. Beleza, beleza? Muito bom, muito bom. Então vamos lá. Qual que é o grande conceito-chave? O grande conceito-chave que evoca aqui dentro dessa época de maturidade platônica. A gente vai ter a teoria das ideias. Então aqui a gente chega ao coração de toda a obra platônica. A teoria das ideias, ou também conhecida como teoria das formas, é talvez a tese mais influente da filosofia ocidental. Ela é tão influente que a gente sempre parte do pressuposto de que ela existe.
Então a gente vai ter os não idealistas, que são os empiricistas, os positivistas, e assim vai. A gente vai ter os idealistas, os cartesianos. A gente vai ter várias categorias de filósofos que são dialogantes, diletantes dessa briga conceitual entre a teoria das ideias e outras teorias que advêm ali da história da filosofia. Mas ela está sempre dentro do debate. Tá? Então, literalmente, toda metafísica posterior à obra platônica, ela acaba ou aceitando, ou modificando, ou rejeitando, de certa maneira, essa teoria das ideias. E qual que é a intuição central? A intuição central é que o que existe verdadeiramente não é o que nós vemos. As coisas sensíveis, este mouse, esta mesa, aquele cavalo, o Otávio, Tarvis, enfim, este rosto belíssimo, resplendoroso, apesar que pareça que está ali no mundo das ideias, são múltiplos. São coisas imutáveis, são coisas corruptíveis. Ou seja, são coisas que são passíveis de mudar ali a sua natureza. São coisas que podem ser quebradas, são coisas que podem perder atributos ao longo do tempo. Elas nascem e elas morrem, portanto. Mas há algo muito mais real do que elas, que é a mesa em si, o cavalo em si, o homem em si. Essas categorias gerais, que não é este cavalo que é um particular, que não é este homem que é um particular, que não é este mouse que é um particular, mas sim a mesa, o cavalo, o mouse, a câmera, enfim, todas as diversas coisas que compõem essas coisas que na verdade estão por trás dessas coisas que estão no mundo, que é a ideia da coisa, não a coisa em si. Então, a questão é que as formas, que é o modelinho pelo quais as coisas existem, então o mouse perfeito, não este mouse, o mouse que serviu de modelo para esse mouse aqui, o rosto que serviu de modelo para esse rosto aqui, ele é imutável, eterno e perfeito. Beleza? E as coisas sensíveis, elas participam da forma, por meio de um processo que é chamado de metexis das formas. Essa mesa é mesa por participar da forma de mesa. Ela entra dentro deste conceito de forma. E a hierarquia das formas, de certa maneira, culmina na ideia de bem, que é o tal do ágaton. O ágaton, que, como no sol no mundo visível, é a causa de todo o conhecer e de todo o ser. Certo? Então, a grande questão é o seguinte: todas as coisas elas vão atingindo graus distintos de perfeição até que elas cheguem dentro desse ágaton. Então, é dentro dessa dicotomia entre o mundo noético, que é o mundo inteligível, e o mundo estético, que é o mundo sensível, a gente vai ter ali uma síntese, que é o quê? Que é a construção de um mundo que depende do mundo das formas e que, dependendo deste mundo das formas, eles participam destas formas por meio de um processo que é chamado de metexis. Fiquem tranquilos que nós vamos aprofundar de forma bastante aprofundada mesmo nesse conceito de metexis. E aí, esta mesa, essas coisas do mundo estético participam das coisas do mundo inteligível. Então, as coisas do mundo sensível, elas são coisas mutáveis, corruptíveis, coisas imbecis. E as coisas do mundo eterno são coisas eternas, são coisas que duram por toda a eternidade, tá? E aí, a grande questão é o seguinte, é que isso implica, de certa maneira, que o real, verdadeiro, não é isso que nós estamos vendo aqui no dia a dia. A filosofia, na verdade, serve para que a gente enxergue coisas que a gente não consegue enxergar no dia a dia, que é o real. O real é o mundo das ideias, é o mundo inteligível. É o mundo que a ciência procura olhar. Certo? A gente precisa mudar o nosso olhar. Então, Platão ele observa que, enquanto no mundo estético a gente fica dentro do mundo da opinião, que é o mundo da doxa, o mundo da opinião, no mundo sensível a gente fica no mundo da episteme, que é o mundo do conhecimento, certo? A gente, sendo então filósofo, a gente vai sempre procurar compreender as formas em si mesmas. Já como estéticos, a gente vai sempre ficar opinando sobre as formas. A gente vai conhecer as formas.
entender aquilo que constrói o nosso mundo. Outro, a gente vai só ficar numa bavardagem, numa fofocarada, etc., por dentro daquilo que a gente está tentando discutir. E aí a gente vai ter um texto que é chamado de O Banquete. No banquete, 7 oradores discutem sobre Eros. Esse banquete está acontecendo na casa de um cara que é chamado de Agatão. E o ápice do discurso é quando Sócrates relata o ensinamento da sacerdotisa Diotina de Mantineia. Agora que eu vi que está aqui no slide. Diotina de Mantineia. Diotina descreve aqui a escada do amor. O Eros é o amor. Tá? E aí tem vários tipos de amor. Então a gente vai ter aqui essa escada do amor, que é uma escada que a gente ama um corpo belo, sente um tesãozinho. A gente ama os corpos belos em gerais, então a gente não sente mais um tesãozinho por aquele corpo, mas a gente sente um tesãozinho. E na verdade não é uma coisa excessivamente carnal, tá? É muito pelo contrário, é uma questão de admiração, realmente, uma questão de entrega de si àquilo. E aí o que acontece? Você vai amar um corpo belo, você ama depois os corpos belos em geral, os corpos belos. Depois você começa a observar a beleza daquilo que está por trás dos corpos. Aqui você ainda está num ambiente estético, aqui você começa a entrar num ambiente noético. Aí você começa a amar a beleza das almas. Depois você ama ali a beleza das leis e das instituições. Só estou exemplificando, a gente vai entrar nisso depois no vídeo. Sobre especificamente o banquete. Depois a gente vai amar a beleza dos saberes. Depois a gente vai amar o belo em si. Existe uma ascensão progressiva do quanto a gente pode amar. Do mais particular para o mais geral. Então, essa é a grande questão. É o fato de que Eros é a força que arranca a alma desse sensível. À medida que a gente vai amando mais, a gente vai, de certa maneira, atingindo graus adicionais de inteligibilidade. Então a filosofia, na verdade, ela é erótica. Não no sentido de tirar a minha roupa aqui, mas sim no sentido de que você está literalmente desnudando o ser até atingir aquilo que há de mais profundo e mais nu dentro dele, que é a racionalidade, que é a sua capacidade de intelecção, certo? E a filosofia do Platão defende essa ideia do belo em si, certo? Então a grande questão é que a gente vai elevando, né? A gente vai elevando tudo isso à medida que a gente vai participando deste grande corpo do amor. Depois disso a gente vai ter o Fedro. O Fedro é um diálogo de 2 partes. Numa primeira parte, a gente vai ter aqui um mito da carruagem alada, certo? Que ele diz ali que a alma é como se fosse literalmente uma carruagem alada, aqui vou até ler. Comparemos a alma à força associada de uma parelha alada e do seu cocheiro. Ou seja, de uma carruagem alada e do seu cocheiro, que é o sujeito que fica ali dando as rédeas para essa alma, para esse cavalo. Certo? E aí ele diz que a gente vai ter uma alma dupla, uma alma bifundida, que é o quê? Vai ter uma alma nobre, que é uma alma, literalmente, é um cavalo bonzinho, que vai estar ali levando o coche, certo? A gente vai ter um impulso ao bem, certo? Então a gente vai ter uma dimensão da alma, porque a alma é a carruagem. A gente vai ter um cavalo que está empurrando a carruagem para o bem, e a gente vai ter um outro cavalo empurrando a carruagem para o mal. A gente vai ter 2 cavalos. E aí o cocheiro é essa razão. É a razão. É o cocheiro quem decide e quem domina para que a alma ascenda ao mundo das ideias. Para que a alma ascenda à nobilidade dela mesma. Entendeu? Quem consegue realmente dominar estes 2 é aquele que consegue ascender ao mundo das ideias. Já na segunda parte, Platão faz algo que é mais ou menos paradoxal. Ele começa a fazer uma crítica à escrita. Ele diz que a escrita ela não é nada mais, nada menos do que um fármaco. Um fármaco ele pode ser um remédio ou um veneno, dependendo da dose. Porque a gente pode ter ali uma dose que é chamada de terapêutica e a gente pode ter uma dose que é chamada de supradose, ou uma dose que começa a ser prejudicial. Dependendo da dose, é uma dose até letal, certo? E aí, ele observa que a escrita ela enfraquece a memória.
Ela não responde a nenhuma pergunta, ela sempre cai em mãos erradas de sofistas, e só o discurso verdadeiro, o discurso vivo, verdadeiramente ensina. Então, Platão ele escreve para denunciar a escrita. Por causa disso, ele meio que se defende aqui que os diálogos que os diálogos devem imitar a oralidade e tudo mais. Certo? Se você vai lá e lê o Fedro, essa parte fica muito louca, assim. É muito louco quando começa essa parte do diálogo. Então, é legal. É divertido, mas é muito louco. Por fim, a gente vai ter aqui a República dentro das obras de maturidade. Chegamos no nosso monumento, portanto, a República. A República ela vai ter 10 livros. E a sua principal pergunta condutora é o quê? O que é a justiça e por que vale a pena ser justo? Por que será que esse é o principal livro? Porque Sócrates foi morto. Porque Platão não aceitou a morte de Sócrates. Platão achou aquilo uma injustiça tremenda, uma injustiça violenta, uma injustiça horrorosa. Então, a grande questão é: o que é justiça? E por que vale a pena ser justo? Aí, no livro 1, ele vai defender a justiça justamente como o interesse, na verdade não ele, né, mas Trasímaco, que é um dos participantes do diálogo, vai defender a justiça como sendo o interesse do mais forte. E aí Sócrates refuta isso. Depois, no livro 2, Glauco e Adimanto fazem o desafio decisivo. Pedem para o Sócrates provar aqui que a justiça ela vale por si mesma e não por uma recompensa. Por que eu deveria ser justo? Certo? Sendo que parecer justo é melhor do que tão somente... Por que parecer justo? Sendo que ser justo... Por que ser justo? Sendo que parecer justo é bem melhor do que só ser justo. Certo? Você ainda tem a possibilidade de se ferrar, que é o mito do anel de Giges, que eles vão explicando lá. O mito em si não fala sobre isso. O anel de Giges é só um cara que vai lá, o Giges, ele compra o anel no leilão, ele consegue ganhar invisibilidade. Mas a grande questão é o seguinte: existe uma possibilidade de você ser injusto e parecer justo. Isso é ótimo. A melhor coisa é parecer justo. Se você for injusto e parecer justo, beleza. E agora, e se você for justo e parecer injusto? Aí fodeu. Então eles perguntam por que vale a pena ser justo? E para responder isso, Sócrates constrói a cidade ideal. 3 classes: produtores, guardiões e governantes, que correspondem às 3 partes da alma. O apetite, que a gente viu ali no nosso outro livro, que a gente viu aqui no Fedro, que é justamente o nosso cavalo rebelde. A vontade, que a gente vai ter aqui os produtores, e a gente vai ter a razão, que é o cocheiro. Então, a grande questão é o seguinte: é que a justiça é quando cada uma dessas partes faz aquilo que lhe é próprio. Na alma, certo? Tanto na alma, então você precisa ter uma parte produtora da sua alma, que é uma parte que te inclina ao bem. A gente precisa ter uma parte guardiã da sua alma, que é uma parte que, de certa maneira, é rebelde, uma parte que é briguenta. E a gente precisa ter uma parte que governa a alma, que é a razão. Quando a gente consegue chegar no equilíbrio dessas 3 coisas, a gente chega naquilo que é uma intuição do mundo das ideias. Certo? E aí, cada parte também tem que fazer tudo aquilo que é próprio dentro da cidade, dentro dessa cidade ideal que foi construída para resolver esse problema da justiça por Sócrates. E aí, no livro 5, ele solta um escândalo, ele solta uma carta aqui. Que o comunismo dos guardiões, a igualdade das mulheres e o filósofo rei devem existir para que essa cidade aconteça. Então os guardiões devem ser iguais entre si, as mulheres devem ser iguais entre si,
e a cidade deve ser governada por aquele que sabe governar. Que é quem? Que é o filósofo rei, certo? Então, a grande questão é o seguinte, você não daria um barco para alguém que não sabe dirigir um barco. Então você precisa dar uma cidade para aquele que sabe dirigir a cidade. Então, continuando agora, depois desse livro 5, a gente vai ter os livros 6 e 7, que vão conter duas grandes imagens aqui. Que é a imagem do sol, que é o bem, que é o... como eu posso dizer, né? O sol ele é o bem no mundo inteligível, ele é o sol no mundo sensível, certo? Então ele é a causa do ser e do conhecer. O sol é a metáfora da grande iluminação. Então, de certa maneira, o sol é aquele que justamente permite com que a gente consiga chegar nos 4 graus de conhecimento, que é a tal da linha dividida do Platão. Da imaginação absoluta à intuição das ideias. E aí, isso é ilustrado depois com o famoso mito da caverna, a famosa alegoria da caverna, que é talvez uma das imagens mais famosas da filosofia, onde a gente vai ter que imaginar ali prisioneiros acorrentados desde a infância numa caverna, vendo as sombras apenas projetadas numa parede, e aí que essas sombras vão andando, vão construindo uma realidade lá dentro, e aí que de repente um deles se liberta, sai da caverna, ele sofre com a luz, e aí de repente ele vê o sol de novo, ele volta para libertar os outros, e aí pau, ele é morto, certo? Essa imagem do filósofo é justamente a imagem de Sócrates, certo? E essa, segundo Platão, é na verdade a imagem da paideia, é a imagem da educação humana, certo? A gente não precisa encher uma cabeça vazia. A periagogia, certo? A periagogia, que é, na verdade, a construção de um sujeito capaz de conhecer, é realmente este sujeito conseguir sair da caverna, certo? É a paideia, a construção do homem. E, por fim, a gente vai ter aqui os livros 8 e 9, que vão descrever ali a degeneração absoluta das constituições, certo? Aqueles epiciclos, a teoria da destruição dos regimes e das constituições. Ele vai descrevendo mais ou menos como é que cada um daqueles regimes funciona e eles vão piorando entre si, certo? E ele vai fazendo também um paralelo entre cada um dos regimes e os tipos de almas. Então a gente vai ter ali o primeiro regime, por exemplo, a tirania, que é uma alma que ela é puramente escrava dos seus desejos, que é o mais infeliz dos homens, por exemplo. Aí depois disso a gente vai ter ali uma alma que é puramente livre, que é uma alma democrática, uma alma rica e assim por diante. Beleza? E aí depois a gente vai ter no livro 10 um encerramento ali com o mito, que é o mito de que é a viagem da alma após a morte, que mostra ali, de novo, a teoria da reminiscência platônica novamente. Belezinha? Então, de certa maneira, a gente tem aqui realmente sendo construído esse grande edifício do conhecimento que é a República de Platão. Eu esqueci também de citar, isso aqui vai ser muito mais aprofundado depois, que no mito de a alma ela escolhe a sua própria vida, tá? Então ela tem uma certa dimensão de livre-arbítrio. Então a divindade não participa disso, mas sim quem na verdade participa são as escolhas que o sujeito fez ao longo da sua vida. Então a responsabilidade na verdade é de quem escolhe. A alma ela viaja a partir daquele de quem escolhe. A virtude não tem dono. Cada um a terá em maior ou menor grau, conforme a honrar ou desonrar. A responsabilidade é de quem a escolhe. E a divindade está fora de causa. Certo? Ele está excluindo a divindade da responsabilidade da própria moralidade. Depois disso, a gente pode vir aqui para os diálogos de velhice.
Nos diálogos de velhice, a gente vai ter aqui um velho Platão que fez algo que poucos filósofos tiveram efetivamente a coragem de fazer: atacar sua própria teoria. No Parmênides, então, o velho Eleata, que é o Parmênides, recebe ali o jovem Sócrates. Ele refuta a teoria das ideias com argumentos absolutamente devastadores. Platão faz aqui uma genuflexão em torno das suas próprias ideias. Ele se ajoelha em torno das suas próprias ideias e coloca essas ideias para imperar sobre ele. E vê se essas ideias realmente imperam de uma forma adequada ou não. E quais foram algumas dessas objeções que o Parmênides colocou, né? Há uma ideia de tudo, inclusive de coisas sujas, como cabelo, lama, sujeira. Como é que cada uma das coisas participa de uma ideia? Existe uma ideia inteira em cada uma, em parte, ambas as ideias são coerentes, tatatã. Como é que funciona esse rolê das ideias? E aí, para explicar por que... E aí ele usa depois também o argumento do terceiro homem, para explicar por que dois homens são homens. Para explicar por que dois homens são homens, ele tenta explicar por que dois homens que são homens, a gente postula a ideia de homem. Mas então a gente precisaria explicar uma outra ideia do que é dois homens para que a gente consiga explicar a ideia que é um homem. Então esse argumento do terceiro homem vai ser uma recursão infinita. Por quê? Porque a gente vai ter que sempre ficar reexplicando e reexplicando e reexplicando várias e várias vezes a mesma coisa, porque a gente nunca vai conseguir chegar àquilo que é a ideia. Sério? Certo? Então, esta regressão que o Platão faz, ela é, na verdade, devastadora. Ele não responde nenhuma dessas detrações contra a sua obra. Muito pelo contrário, ele só apresenta os problemas. Ele é o maior crítico da sua própria doutrina. E aí a gente vai ter a chamada trilogia tardia, que é o Teeteto, o sofista e o político. O Teeteto, ele procura conversar sobre aquilo que é o conhecimento. E aí ele faz 3 tentativas ali, onde todas são refutadas, chega-se na aporia, e aí a gente sempre... foi aqui que a gente surgiu com aquela imagem de que Sócrates era o parteiro das almas. O sofista, o Platão, ele vai tentar definir o que é um sofista, que é aquele que faz parecer verdadeiro, o que na verdade é falso, como eu já falei para vocês ali no comecinho da aula. E ele também precisa, de certa maneira, demonstrar aqui que o não ser existe, certo? Então, como é que aqueles sujeitos eles vão usar essa ideia de não ser para conseguir construir os movimentos, etc. E aqui que surge a tal da teoria dos gêneros supremos, que é o quê? Os gêneros platônicos que a gente conhece, que acabam sendo ali muito usados dentro da lógica formal como a gente conhece. Eles foram muito mais desenvolvidos por Aristóteles, mas são os 10 gêneros que são usados posteriormente ali por vários filósofos, até mesmo Plotino usou essa teoria dos 10 gêneros, para elevar as coisas. Então a gente vai ter ali o ser, o repouso, o movimento, o mesmo e o outro, que são essas categorias primordiais ali da existência. E aí, no político, o Platão ele distingue o que é o verdadeiro político. Aquele que conhece o bem comum. Certo? E ele busca diferenciar este político daquele imbecil que é um mero administrador público. E ele discute a lei, certo? Que é o quê? A lei é uma regra geral, certo? Que nunca deve se ajustar perfeitamente ao caso particular, ou ela deve se ajustar ao caso particular? É isso que é a grande questão aqui. O melhor seria o sábio governado sem as leis? Seria se todos fossem sábios e fossem governados sem leis? Como é que a gente deveria construir aqui um determinado cronograma político? Então, de certa maneira, a gente tem aqui um fundamento de uma ciência política platônica dentro do político. Depois disso, a gente vai ter aqui o Timeu, que é o diálogo mais influente do Platão dentro da Idade Média.
E foi o único diálogo conhecido em latim até mais ou menos o século XII, e foi um dos diálogos que, de certa maneira, amplificou o gnosticismo, né? Se a gente for ver o gnosticismo moderno, tem essa ideia do grande demiurgo. E é aqui que o Platão define esse demiurgo, né? Que é um artesão divino, que contempla as ideias, ele vai modelando. É diferente do demiurgo, do grande demiurgo do gnosticismo, tá? O grande demiurgo do gnosticismo é um bicho ruim. Este demiurgo é como se fosse... O demiurgo platônico é como se ele fosse um serviçal do criador do universo. É como se ele fosse lá e ele, e ele fosse moldando o universo. Então a grande questão é o seguinte, que este demiurgo ali, ele vai construindo aquele universo, e aí a partir dessa construção desse universo, ele torna as coisas possíveis. É ele que deixa as coisas mais parecidas com aquele modelo, certo? E aí existem conceitos do Timeu que eles atravessam toda a filosofia ocidental. O tempo como uma imagem móvel da eternidade, que depois Agostinho usou isso a torto e à direita. A cora como a recepção de toda uma geração. O que seria essa cora? É justamente a antecipação da matéria aristotélica, né? Essa capacidade de gerar potência, essa capacidade de gerar uma coisa que vai se tornar outra. Isso que é a cora, essa energia da coisa que se torna outra. A ideia de que existem 5 poliedros regulares e perfeitos como elementos que regulam a perfeição do mundo. Então a gente tem várias influências muito fortes sobre principalmente o neoplatonismo, o agostinianismo, que é o cristianismo, e também sobre o renascimento doravante. Depois a gente vai ter os últimos diálogos aqui, que é o Fílebo e as leis. Certo? O Fílebo ele quer responder a pergunta. O que é a vida boa? Qual que é o rolê? Qual que é a vida boa? Sabor? Sabor? Sabor, vida boa? Então o que é a vida boa? É o prazer ou é a inteligência? É uma resposta sutil, ele ficou em cima do muro. Ele disse que é literalmente uma vida mista, mas ordenada principalmente pela inteligência. E é aí que a gente precisa viver uma vida com base numa hierarquia de bens. Então a gente precisa, de certa maneira, ter aqui o primeiro bem, que é a medida, certo? A justa medida, precisa saber equilibrar as coisas. Depois a gente precisa ter uma quantidade de coisa proporcional à importância daquela coisa que tem na nossa vida. Depois disso, a gente precisa ter o intelecto, depois as ciências e as artes, e depois os puros prazeres. A gente precisa desses bens. Os puros prazeres são menos importantes do que a ciência e as artes, do que o intelecto, do que a proporção e a medida. Mas existe ali uma hierarquia entre esses bens. E aí depois a gente vai ter as leis, que é uma obra mais longa do Platão, uma obra muito reflexiva, certo? Que não tem mais aquela cidade ideal da república. É uma obra que Platão não acabou, é uma obra inacabada, que tem 12 livros, então é uma obra grande. E agora ele tem uma constituição mais realista para uma cidade real, certo? Qual cidade real? Magnésia, na Creta, em Creta. E ele quebrou essa ideia de filósofo rei, ele desencanou da ideia principal ali da república. Então o governo das leis substitui os sábios, ele institui e defende a ideia de que haja uma propriedade privada limitada. Ele defende que haja um conselho de filósofos, como se fosse ali um consultivo de filósofos, e ele defende também que hajam penalidades severas ali para a juventude. E aí, de certa maneira, o Platão Velho caiu onde todos os mais velhos caem. No crepúsculo dos sonhos. Ele percebeu nas leis que o rei filósofo, que ele tanto defendeu no seu diálogo de maturidade, era um nada. Era um nada absoluto. Era uma utopia, tão somente.
Depois, por fim, a gente vai ter um testamento espiritual, que é literalmente uma carta autobiográfica que ele escreveu após o assassinato de Dion, de Siracusa. Se não me engano, era um amigo dele, era um ser importante ali da época. E ali ele diz o seguinte, que não há nem haverá obra minha sobre essas matérias filosóficas mais altas. Pois isso não é absolutamente comunicável como outras ciências. Mas depois de longa convivência com o assunto, e após muito viver junto a ele, repentinamente, como se fosse uma luz que brota da fagulha, ela surge na alma e nutre a si mesma. Isso é o que se chama de doutrina não escrita, que é ágrafa dogmata. Platão teria ensinado algo como se fosse uma maçonaria ali. Teria ensinado várias teses ali, um ensinamento muito mais profundo para aqueles que pertenciam à academia. É isso que ele está falando. Ele faz uma confissão aqui. Ele está falando que não tem nada sobre esses assuntos que eram discutidos na academia, nas obras dele. Porque esses assuntos não pertencem à capacidade da escrita. Eles escapam à capacidade da escrita. Então ele tinha ali algumas ideias sobre o Uno, sobre a díade infinita, sobre várias, enfim, sobre várias questões que foram descobertas ali foram descobertas ali por uma escola de Tübingen no século XX e que propôs de certa maneira que talvez a doutrina oral seja uma das belas formas da gente realmente compreender os diálogos. Então os diálogos ficam mais fáceis quando a gente importa a oralidade. Mas a gente não tem ali nada que a gente consiga descobrir, né? Porque a gente não consegue fazer uma telepatia reversa do que foi discutido ao longo desse período da obra platônica. Beleza, beleza? Muito bom. Então, 24 séculos depois, o que Platão nos diz aqui? 5 lições que a gente vai ver ao longo de toda a obra do Platão. Primeiro, cuidado da alma. A vida examinada não é uma vida que vale a pena. Epimeleia te psique. Então, todo dia, quando você acordar, se pergunte: o que eu estou fazendo com a minha alma? Platão defende isso o tempo inteiro. A segunda é a ideia de que a verdade é muito melhor do que o sucesso individual, financeiro, etc. Isso é muito forte dentro daquela ideia que eu comentei com vocês, de que é muito melhor você sofrer a injustiça do que você cometer essa injustiça. Depois ele defende o conhecimento como uma forma de você ascender ao mundo das ideias. Ele define a política como uma ética em escala. E ele define também a ideia de que a coragem repousa na autocrítica, certo? Como a gente observa, ele sempre se autocriticava, o Platão, o tempo inteiro. Todas essas lições vão ser vistas, repetidas diversas vezes ao longo da análise de cada uma das obras pormenorizadamente. Então, Sócrates, no Fédon, diz: aprender a morrer. Na verdade, ele diz que filosofar é, na verdade, aprender a morrer. Filosofar é você dialogar o tempo inteiro com o fim do sensível para você tentar encontrar o eterno. Quem faz esse exercício durante a vida inteira vive uma vida verdadeiramente humana. E a vida serena
todos aqueles que vivem serenamente realmente encontraram essa humanidade na reflexão. Porque a reflexão é o ensinamento verdadeiro de toda a vida humana. Obrigado.